Não se muda em movimentos revolucionários. A mudança vem em microtransformações. Começamos a quantificar nossos dias pelo número de coisas saudáveis que alcançamos e veremos a rapidez com que começamos a fazer grandes progressos. Um passo e você nunca mais estará no mesmo lugar. A montanha é você, Brianna Wiest. Isso. Eu não conheço a obra. Eu pedi a citação para nossa convidada. Ela sugeriu a citação. Gostei muito porque tem montanha na história e tem essa coisa de não estar no mesmo lugar, né, Fran? Então, Fran, tu dá um passo e nunca mais está no mesmo lugar. Quais são os passos que te tiraram do lugar e te levaram? Pra onde te levaram esses passos? Acho que o primeiro, né, essa condição do convite, que eu achei muito legal. Acho que esse projeto que tu tá fazendo é muito diferente. Ele tem a ver com a gente plantar várias sementes. Perfeito. Que é aquela condição de a gente conseguir trazer coisas novas e agregar na vida das pessoas, né? Uhum. Eu acho que isso tem a ver com o teu projeto, tem a ver com a minha profissão, tem a ver com o que a gente faz no dia a dia. Uhum. E principalmente tem a ver com aquilo que eu me proponho a fazer comigo, né? Tá. A tentar melhorar, tentar fazer coisas difíceis um pouquinho por vez. Certo. Pra sentir aquilo que os meus pacientes também sentem. É uma confluência de intersecções, né? Vários pontos em comum que acabam, sei lá, confabulando, né? Porque, sei lá, colocam a gente em movimento de uma certa forma, né? A gente não fica mais o mesmo, né? A partir de um relacionamento, a partir de uma condição, de uma conversa diferente, ou de uma exposição a um treinamento, a uma reabilitação, enfim, né? A gente muda. Perfeito. Tu conhece o mito do barco de Teseu? Não. Pesquisa. Tem a ver com isso. O que é... resumindo, né? É da mitologia grega, né? Então, Teseu lá é da Odisseia, enfim, ele tava navegando, perdido, e ele ia trocando os pedaços do barco. Chegou uma certa altura que ele já tinha trocado todo o barco. Aí o questionamento filosófico aquele ainda é o barco, né? Então, o lance lá de Heráclito, sei lá, toda vez que tu entra no rio, tu voltar não é o mesmo homem nem o mesmo rio. Isso mesmo. Então, essas reflexões sobre movimento, e aí estamos falando de movimento no sentido filosófico, mas qual é a diferença do movimento no sentido filosófico para o movimento, né? Uhum. E aí a Fran, movimento tem tudo a ver, né, Fran? Tu é físio, né? Então, Francine, pelo amor de Deus, Francine Zanol. É fisioterapeuta formada pela Universidade de Caxias do Sul desde 2017, com especialização em traumatologia, ortopedia e fisioterapia esportiva. Massoterapeuta esportiva desde 2013 e membro da SONAF desde 2020. A SONAF tem que fazer uma especialização, né? A SONAF é a Sociedade Nacional de Fisioterapeutas Esportivos, onde a gente precisa ser qualificado pela especialização, mais uma prova de título. Então, a gente tem que provar que, além da condição técnica, a gente tem também a condição prática. Perfeito. Então, não é só ter o diplominha na parede, tem uma seleçãozinha ali, né? Atua junto à Beclin, Serviços em Saúde, enquanto sócio-administradora, conduzindo o espaço como uma clínica multiprofissional e coworking de saúde, participando da gestão de negócios e diretamente na reabilitação ortopédica. Bota a mão na massa na galera, né? Não fica só na DM. Isso aí. Controle da dor e no acompanhamento esportivo de atletas de diversas modalidades, das lutas ao ciclismo, passando, claro, pela corrida. Na prática esportiva, é corredora e ciclista desde 2017 e, a partir de 2019, passou a dedicar-se com ênfase ao trail running, modalidade que ganhou sua paixão e por conta do contato com pacientes de tal modalidade. Nesse período, acumula amplo leque de experiências que vão desde maratonas no asfalto a desafios intensos, como a La Mission 80K na Argentina, onde conseguiu um terceiraço, né? Terceiro. Esse dia foi legal demais. Eu acompanhei, falei, nossa, vamos falar sobre La Mission na Argentina, porque eu fiquei olhando assim, eu conheço a Argentina, que eu viajei fazer trekking e tal. E eu disse, poxa, associar, né? Visitar o lugar com uma prova deve ser irado. Onde ampliou seu conhecimento sobre as nuances e diferenças entre a prática de corrida em ambiente urbano e no ambiente natural. Francine é esportista desde sempre, já foi atleta de handebol, experimentou diversas outras modalidades e hoje traz essa bagagem para o consultório.
Também já ministrou palestras sobre temas fundamentais para o esporte, como as especialidades da mulher atleta, manejo de lesões no trail running e controle do volume de treinos e a importância do recovery, seus mitos e verdades. Sua visão une ciência, prática e experiência de vida. Para Francine, o Endurance vai além do esporte. É um caminho para o desenvolvimento de resiliência e competências que impactam todas as áreas da vida. Então, Fran, vamos lá. Tu queres seguir uma linha cronológica? Tu quer começar falando da Fran antes da físio, depois da físio? Fica à vontade para me contar a tua história aí, Guria. Como é que foi que começou tudo isso aí? Acho que a fisioterapia me escolheu, assim como os esportes, né? Todo mundo fica perguntando, tá, e se não fosse fisioterapeuta, né? Eu acho que se não fosse fisioterapeuta, teria dado um jeito de trabalhar com esporte de alguma forma. E foi um dos motivos também pelo qual eu escolhi a graduação, né? Porque fui paciente ainda enquanto atleta de base do handebol. Então, sempre tive esse contato meio próximo. E durante a graduação, eu entendi que realmente era isso que eu queria fazer da minha vida. Estar na fisioterapia esportiva me facilita muitas coisas com relação ao entendimento das modalidades e principalmente ao contato com pessoas que me trazem oportunidades de experimentar várias modalidades. Então, esportista desde sempre, o que tu já fez? De tudo um pouco, né? Da luta até o vôlei. Tu praticou? De tudo. Tá. Que modalidade? Bom, handebol, mais de 15 anos. Tá. Futebol de campo em campeonato amador de Caxias do Sul. Que legal. Alguns anos de luta, porque por um período grande, eu acompanhei 2 academias grandes de luta. E aí, por influência das pessoas do tipo, a gente vem aqui, a gente quer que tu sinta o nosso ambiente. Eu disse, então tá bom, conte comigo. Faço uma imersão aí. E aí, lutei Muay Thai por uns 3 anos, mas nunca competi, só treinamento. Sim. O ciclismo, a corrida... vôlei de areia com recreativo. Com a galera e tal. Total recreativo. E assim, toda vez que me convidam, eu participo. Eu acho que é interessante, que é legal, que agrega muito na minha profissão. E a partir disso eu consigo delimitar vários fatores que fazem com que os pacientes tenham risco de lesão ou não, por visitar em loco. Por entender como é que é a rotina, o dia a dia, o padrão de treinamento, o que eles fazem antes, o que eles fazem depois do treino. E aí, o Endurance, para mim, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Meu perfil físico não é um perfil fácil para corrida, muito menos para velocidade. Tu sentiu... E eu pensei, ruim, vou querer esse negócio. Que legal. Porque essa história do desafio, do ter uma dificuldade a vencer, eu acho que tem tudo a ver, assim, com aquilo que eu vivo. Então, eu pensei, correr é muito ruim, vou querer. Vou ver como é que meu corpo se sai nisso. Já pedalava alguma coisa, assim, já pedalava recreativo, esses passeios de final de semana, enfim. E eu pensei, vou tentar. E aí, o meu tempinho de corrida de asfalto foi curto. E aí, eu entendi que a trilha era meu lugar. Assim, primeira prova que eu fiz de trilha, 6, 7 km, eu pensei, é por isso que os meus pacientes são viciados, né? Quem vem da trilha vem falando como se fosse o pote de ouro depois do arco-íris. E eu entendi que sim, que pra mim também é essa conexão com a natureza, essa condição de tu não ter um ritmo constante, de tu ter uma dificuldade de terreno, enfim, pra mim, fechou muito. E querendo ou não, uma coisa leva a outra, né? Pelo fato de eu estar mais engajada com os esportes de endurance, tá atendendo bastante paciente do ciclismo, tá atendendo bastante paciente da corrida, eles também voltaram para mim, né? Então, mais volume... Uma coisa alimenta a outra, sim. É retroalimentado. E aí, eu fiquei mais próximo desse mundo e me enquadrei muito. Achei que é muito legal de trabalhar, é aquilo que eu gosto de fazer. E comecei a me desafiar mais também nas atividades como atleta. Perfeito. Né? Como esportista amadora. Porque a gente tem também muito isso de não entender muito a diferença do atleta e do esportista. Que para nós, pensando tecnicamente... Do ponto de vista físio. Do ponto de vista físio, a gente se intitula erroneamente, né? Porque nós somos esportistas. A gente não vive uma vida de atleta alta performance, mas a gente quer resultados como? A gente brinca de. A gente brinca de atleta. Então, que bom que a gente se nomeia assim, mas na verdade, tecnicamente não. Sim.
Então, nessa minha vida de esportista, eu resolvi fazer várias pequenas provas e campeonato de trilhas e montanhas, campeonato de audax, e fui indo. Fui gostando e fui me aproximando desse tipo de clientela no meu consultório, na minha clínica, né? Eu vejo que os pacientes amam demais que a gente participe. Que a galera, assim, espera a gente postar que participou de uma prova, que eles querem engajar, eles querem conversar sobre, querem saber o que acontece, como é que é a preparação. E para mim, assim, é bem gratificante essa condição. Acho que é aí que eu me encontro. E aí que eu fui indo para as distâncias maiores, por incentivo de alguns pacientes que já são ultramaratonistas, que já participaram dessas provas que eu tenho interesse em participar. E aí eu fui migrando para esse mundo. Foi pegando as dicas ali, as ideias, tem umas ideiazinhas ali. O legítimo não vai na onda? Fui na onda. Tá. E aí parei no La Mission esse ano, né? Tá. Totalmente assim... meu número de prova era uma prova de longa distância, mas não era uma ultramaratona. Meu comum era até 42. E aí eu pensei, por que não, né? Eu tô numa fase... Vou pagar e ir até lá, quer saber? Tô lá. Tô numa condição física ótima. Não tenho nenhum histórico recente de lesão. Tá bom pra mim, vou ir. Daí tu te desafiou. Daí eu fui. Mas assim, numa condição que a gente fica com aquela síndrome do impostor também, do tipo, será que eu posso tudo isso? Será que eu vou? Sim. Tanto que quando eu estive fazendo a prova, o meu primeiro momento era assim, não ficar por último, não se perde. Era só o que passava na minha cabeça. É um mantra. Porque o La Mission Argentina é muito diferente das provas daqui, que ele é autossuficiente. Tu não tem pontos de apoio. Ah, tá. Então, tu levava tudo na mochila, pra mim... Tipo, larga e chega e e boa sorte, né? Então, pra mim, foi uma condição muito diferente, porque eu nunca tinha feito uma prova de autossuficiência, né? Nunca tinha levado tanto peso na mochila. Nunca tinha corrido de bastão. Então, tudo era muito novo. Nos últimos meses, antes dessa prova, eu abracei todo esse caos e disse, vou fazer. E foi muito legal, assim. Nunca tinha virado à noite. Então, não cheguei a virar porque terminei a prova um pouquinho antes, mas o treino no noturno, na trilha, é muito diferente. Então, assim, consegui viver uma parte da corrida de montanha que ainda, pra mim, era tudo novidade. Era assim, se joga nesse marzão, assim. Sim, tu fez um pacote completo. Na tua preparação, tu conseguiu emular situações que tu viu, isso aqui eu meio que treinei, ou a maior parte das coisas era meio novidade? Assim, quando tu chegou lá, isso aqui eu não tô ligado como é que funciona. Olha só como é que é, né? Até lá, até um tempinho antes de lá, eu tava com a sensação do tipo, não treinei o suficiente para 80 km, vou baixar minha distância para 40, que tá tudo certo. Mas aí, cheguei lá, pronta para 80. Sabendo do tipo, tenho a chance de trocar de distância. Porque eu não tinha feito muito treino noturno. Que pra mim foi o que parece que me faltou. Só que na hora, fluiu. Então, não tinha treinado muito de lanterna, não tinha feito treino amanhecendo, tinha feito um treino que começava à noite, mas o treino 10 da noite, 1 da manhã, não aconteceu. Então, eu treinei cansada, fiz algumas estratégias para simular, mas nada que chegasse a ponto de fazer alguma coisa que mimetizasse a prova mesmo. Então, acho que isso foi uma coisa que eu... Sabe aquela cereja do bolo do tipo, isso aqui é muito legal? Eu adorei. Adorei a condição. Tu descobri em campo. Em campo. Então, primeiro, aquele primeiro choque do tipo, não tô enxergando nada, preciso achar um jeito de começar a me guiar pelos pontos, que tem uns refletivos que tu vai alcançando. E aí eu pensei, agora eu entendi. Deu umas 9:30 da noite, entendi. Quando eu entendi que tava tudo ok pra mim, acabou a bateria do meu Garmin. Pensei, bom, agora entendi, mas eu não faço ideia de quantos quilômetros eu tenho. Aí acabou pra mim. Aí começou a brincadeira legal, né? Porque tu tem que... Manejar e tal. E pensei, bom, eu vou tentar correr descansando, tentar correr em uma zona de conforto e vou terminar isso aqui. E aí a gente tinha 4 pontos. Então, 4 pontos tu dava o teu número, uma Starlink lançava para um link de acompanhamento. E a última moça do último ponto me disse, parabéns, tu é a 6ª. E eu pensei, a 6ª mulher, meu Deus, eu tô demais.
e era a sexta pessoa. Geral. Tinham 3 homens, porque o formato de lá e o público que vai para essa prova é um público mais do trekking do que de uma corrida de alta velocidade. Tá. Então, tem pequenos que se destacam, assim, que é um volume, uma velocidade É absurdo, né? bem rápida. Por exemplo, quem chegou comigo foi o rapaz do 120. Uau. E tudo bem, eu me perdi um pouco, mas assim, eu tava terminando meus 80, que tinha feito 85, 86. Então, O cara fez 40 a mais. ele fez 40 a mais. Então, ele destacou do tipo, chegou 2 horas antes do segundo lugar. Então, tem pequenas pessoas que fazem um volume de quilometragem absurda numa velocidade que não dá pra entender. Mas, no geral, assim, a galera é mais lenta do que o Lamson Brasil, que se eu tivesse essa condição de fazer o mesmo tempo aqui no Lamson Brasil, talvez classificasse no 3º, no 4º, no 5º da minha idade, não no geral, né? Tá. Então, são perfis de corredores diferentes e um perfil de prova diferente também. Uma coisa que facilitou, que lá pra mim é bom, é a condição do frio, né? Eu lido bem com o frio e lá tava em cima da montanha, tava bem frio. Uma É em oscilação. São Martinho, né? Não. É em Vila Langostura, é bem pertinho de São Martinho. Sim, é na região de São Martinho. Isso aí. Tá. Então, a oscilação térmica era alta, mas pra mim o frio é bom. Então, flui bem por causa disso. Dá uma vontadezinha de fazer várias outras, né? Porque tu fica com aquela experiência boa, então tu tem uma tendência a ficar alimentando aquilo, né? A Sim. fazer de novo. Sim. E tu pretende fazer... Sim, acho que não tá sei. te organizando pra... Não sei qual ainda. Tem algumas que a gente quer mais, outras menos, né? Mas essa prova de montanha pra mim foi muito legal. Que legal. Fran, acho que uma ideia que tu pode compartilhar com a galera, porque como eu te falei antes, né? A nossa ideia aqui é sempre compartilhar informações que atinjam a galera que tá começando, né? Então, a gente deu uma bela passada, assim, sobre a ideia da corrida de trilha. É uma corrida longa, 80 quilômetros. Então, o cara tá assistindo ali, poxa, 5 quilômetros, eu tô peleando pra fazer 5, os caras estão falando ali em 80. Aí entra aquela coisa de rede social de se comparar e tal, que é uma balela, mas enfim, é sempre importante a gente... Galera, a terra. Dicas, assim, pra pessoa começar na trilha, sabe? O que tu aprendeu, assim, na tua jornada que tu sente que seria interessante uma pessoa que tá começando a aprender? E outra, sobre essas provas fora, como é que o cara faz pra... Porque assim, ó, eu quero me inscrever na La Mission, sei lá, vai lá fazer, não sei, deve ter distâncias menores. Eu gostaria de fazer. Dicas, assim, porque tem essa coisa, onde é que eu me inscrevo? Como é que funciona? Sim, Diquinhas, sim. assim, nesse sentido. Eu acho que assim, a gente estava falando antes do boom da corrida, né? E pra mim, é nítido que o próximo boom vai ser a corrida de trilha. Pra mim também. Porque as pessoas, elas estão entendendo que existe um mundo à parte da velocidade. E a corrida de trilha, ela te traz essa condição do prazer, que é muito diferente. Então, acho que pra mim, a maior verdade absoluta da corrida de trilha é você não vai correr o tempo inteiro. Porque se a gente levar em consideração a irregularidade do terreno, a altimetria em pontos específicos, porque a gente pensa, vai lá, vou correr 7, tá ali 200 acumulado. Às vezes é 200 no mesmo morro, né? É um peral. É um peral. Tu vai escalar, né? Tu não vai correr. Então, as pessoas têm essa estigma de que tem que sair correndo e chegar correndo. E a corrida de trilha te permite uma coisa diferente. Ela te ensina que não é bem assim. Que não dá. Porque se tu começa assim, tu não termina, né? Sim. Então, com relação a manejo, sente o teu corpo durante a corrida inteira. Te conecta contigo mesmo. Te conecta contigo mesmo. E é a condição do tirar o fone, do escutar como é que tá a tua passada, como é que tá a tua respiração, administra o teu cansaço, né? Com relação ao equipamento, eu acho que se agora tá aquela fase do trilheiro robô, assim, né? Que tem que ter o cinto, tem que ter a mochila, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E basicamente só tem que ter um grip no tênis. Tênis com grip, sim. Só. O restante, claro que é importante hidratação. Geralmente é uma prova onde o tempo de prova é maior, mesmo numa quilometragem mais baixa. Então, tu vai lá, tu te inscreve para uma prova curta de 8 quilômetros, geralmente tu vai levar mais de 1 hora. Então, a hidratação é importante. Observa no site da prova que tu se inscreveu se tem ponto de hidratação, se não tem. Mas vamos diminuir essa condição de achar empecilhos para começar a fazer as coisas legais da vida. Diz empecilhos de apetrecho, né? Eu preciso não ter... vou porque eu não tenho isso, eu não vou porque eu não tenho aquilo, eu não tô adaptado. Vamos curtir, né? Vamos testar.
né? Vamos ver como é que o nosso corpo se comporta nessas situações, porque eu acho que a gente tá perdendo muito em não fazer aquilo, né? Não se expor, né? Não se expor. Tem uma coisa que é de dinâmica de rede social, né? Que é essa coisa de ser perfeito o tempo inteiro e performar e ser o... Eu não sei, aí entra uma coisa que às vezes a pessoa deixa de entrar numa trajetória, numa jornada de autodescoberta, de fazer coisas prazerosas, porque ela não tem as condições perfeitas, então, né? É por aí. Sabe que eu fiz uma vez uma prova, não era uma prova, era um evento de uma academia, que é um cliente lá da Paquá. Eles faziam uma vez por ano, enfim, tinha uma corrida de trilha. E foi a primeira vez que eu corri em trilha. Na verdade, eu me criei no mato, né? Mas fui para uma prova de... Sim. Né? Foi essa a primeira vez. E eu fui correr com um tênis, cara. Era um tênis de asfalto. E tava chovendo. E no meio do trajeto, era 14 quilômetros o mais longo. E tinha um lugar que era 2 voltas no trajeto. E tinha uma laje de pedra lisa, assim. Eu lembro que eu olhei para aquilo e disse, eu vou cair. E eu tive que me concentrar tanto para passar por aquilo, e também pelos outros trechos que estavam muito liso. E imagina um tênis de asfalto e ele tava gasto. Sim, o mais velho que tu pensou pra mim não estragar. Não, na verdade é que eu não corri naquela época. Eu andava de bike, eu tenho esse tênis aqui, fui. E aí entra a questão que tu comentaste do grip, né? Eu acho que tu vai correr no mato, vai correr em ambiente que tem uma questão ali de liso e tal, o grip é as garradeiras do tênis, né? Então tem que ter uma garrinha ali, tem que ter um negocinho, não vai usar um tênis de asfalto, porque pode que não tenha a sorte que eu tive, eu não caí. Mas eu vi gente caindo na minha frente feio, e esse tombo de perder, assim... geralmente uma torçãozinha de tornozelo. Tu vai se quebrar tudo, né? Então, acho que é legal essa ideia, assim, de convidar. E eu compartilho da tua visão, sabe, Fran? No sentido de que existe uma tendência mercadológica do resgate do bucólico, do outdoor, né? Então, aí é um comportamento não só... ele é global, social. né? Então, a pessoa tem um móvel rústico em casa, né? Tem todo um resgate de vários elementos. Por exemplo, assim, a estética aqui do Crônicas. Pô, é um verde militarzinho, aqui é um verde floresta, uma coisa que remete à natureza. A gente tem, né, um comportamento hoje de mercado no sentido de procurar. Isso daí tu associa, né? Pessoa saturada de cidade... Exato. Eu acho que é isso aí. É isso aí. A segunda fase do boom da corrida é a corrida em trilha. Pra mim, me parece bem plausível isso. E é a questão, assim, Fran... Essa foi a tua experiência pináculo, assim, vamos dizer. O mais recente e tal, mais intensa. Né? Então, tu destacou bastante. Eu achei legal isso, que tu tem a busca por experiência pra poder... emular as situações e pá, eu sei o que tu fez lá, né? Tu foi com o tênis liso lá e tu torceu ali o tornozelo. Então, isso é muito legal, né? Esse skin the game, assim, tu aprender, né? Pra praticar, pra colocar na fisioterapeuta. Então, na fisioterapia. Então, Fran, fisioterapeuta agora. Como é que tu encara a corrida hoje, Fran, dentro do universo da fisioterapia? É muito louco, porque até... Tava comentando assim por cima, né? O jeito que eu me formei fisioterapeuta não é o jeito mais que eu atuo fisioterapeuta. O mundo mudou muito nessa janela de 10 anos pra cá. Tá. A corrida mudou muito também. Sim. Se a gente pensar a quantidade de pessoas que estavam praticando esportes regularidade há 10 anos atrás, correndo, pedalando, enfim, o pedal tem aquela janela da pandemia que foi uma loucura. Não deu pra entender o que foi aquilo, né? Então, a gente se molda de acordo com o que o mercado também necessita, né? O nosso padrão, meu padrão de formação era um padrão assistencialista, né? A gente tratava aquilo que já tinha sido machucado, era um pós-operatório, era uma lesão já consolidada. Meio foco na doença. Foco na doença total. Tá. E agora a gente está migrando para uma condição de foco preventivo, que ainda tem os suas aspas em várias condições, mas que a gente já está tendo um público de procura de demanda espontânea, que estão procurando ter qualidade de vida, render mais no esporte, durar no esporte, que isso é perfeito. Tá. Porque a gente está migrando para
por um aumento da expectativa de vida, e viver só por viver não serve. A gente quer viver fazendo coisas legais, quer viver autonomia. Com autonomia, sentando, levantando, sendo funcional e fazendo atividades legais. Então, acho que é ali que está entrando o nosso papel no momento. A corrida veio de uma forma desordenada para a fisioterapia. Tá. Que ainda, como é uma coisa muito nova e existe um público muito cru chegando na corrida, a gente vê uma recorrência de lesões bem comuns por despreparo, por falta de fortalecimento, por excesso de treinamento, na grande maioria das vezes. A maior parte tu vê que o pessoal exagera na dose. Exagero, porque a corrida ela é viciante, né? Ela tem um efeito de endorfina maravilhoso, a gente tem a sensação de que a gente quer mais daquilo. A gente quer fazer muitas vezes. Então, nem sempre o corpo quer o que a cabeça quer. E Ou aí, ele pode querer, mas ele não consegue. Sim, ele tá moído. Então, ali. a maior índice de lesões são lesões de overuse. São de repetição. Que vem a ser de quadril, de tornozelo, de joelho, o que for. Tendinites, bursites, síndrome da banda iliotibial, que é bem comum, canelite, essas coisas que tu já ouve de tudo. São o mais recorrente nos atletas iniciantes. Então, é quem ainda o corpo não está dando conta, naquela balancinha de capacidade e demanda. A capacidade está mais alta do que aquilo que o corpo... A demanda está mais alta do que aquilo que o corpo é capaz de entregar. A gente começa tratando esse tipo de lesão, mas principalmente conscientizando, né, aquela coisa de educação e saúde, para que ele não tenha de novo. Porque senão ele vai ser um paciente recorrente. Aí entra a prevenção, né? Exato. Tá. Porque senão ele entra naquela história do tipo, eu vi meu colega de grupo de corrida que ele fez 21 e fez 42. E eu tô fazendo 5. E o ano que vem eu quero fazer o meu 21 e no outro ano eu quero fazer 42. E a gente, biologicamente, a gente tem uma maturação física. Que ela não acontece nem sempre igual, mas ela tem uma janela de tempo para acontecer em cada pessoa. Porque a nossa célula não acelera o processo. A gente tem carga para aplicar numa estrutura corporal que precisa reagir àquilo e endurecer aquela condição da antifragilidade do nosso corpo. Então, funciona diferente para o Thiago, numa certa idade, para uma pessoa de 60, para mim, que tem hormônios diferentes, ou para uma pessoa que veio sedentária, que não veio com lastro de nenhum outro esporte prévio. Perfeito. Então, a gente tem que entender todos os fatores que contribuem para o Thiago ser o Thiago. Né? O que ele está entregando no momento. O indivíduo. Então, não basta a receita de bolo, né? A gente tem que começar a gerenciar a carga de treinamento do depois da lesão, porque senão ele vai ser recorrente. Tá. E aí começa toda aquela história do planejamento de treinamento junto com os profs de educação física, que é um vínculo direto com a gente, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Não. E aí entra a fisioterapia moderna, né? Que nem eu brinco, que é trocar o pneu em andamento, que é a gente conseguir manter o paciente em atividade. Tá. Às vezes na atividade dele, às vezes não. Nessas condições ortopédicas, não traumáticas, né? Manter o paciente em atividade até ele retornar à atividade no nível que ele estava antes da lesão. Tá. Então, a gente vai subindo a régua de acordo com que o corpo responde à terapêutica, né? E aí, tem também os pacientes antigos, né? Que eles vêm por algum tipo de lesão também, de volume, porque tu tá treinando por um número de horas por semana e quer aumentar muito a velocidade ou quer aumentar muito a distância, é o momento que o teu corpo tá mais fragilizado. Tem a ver só com o volume de treinamento? Não. Então, hoje a gente pensa em risco de lesão, uma associação muito grande de estresse, sono, hidratação e alimentação. Fatores orbitais ali. Exato. Né? Pega e volta, assim, que passa meio batido e... Antigamente não se dava tanta atenção para isso e hoje a gente nota que ele é padrão ouro. Então, na verdade, é onde começa. É onde começa. Tá. Então, o meu paciente que não dorme bem, que ele tem um problema no CNPJ dele e também ele é esportista... ele tem um déficit de recuperação, né? De repente vai ser um paciente que vai precisar de mais intervenção de recovery, porque ele não tem uma janela de sono suficiente, ele não hidrata o suficiente, enfim, né? Cada pessoa tem a sua própria rotina e os seus déficits no treinamento, né? Certo. Que nem sempre eles são do treino, eles são da vida, né? Daquela pessoa. Perfeito. Então, é ali que a gente começa a tentar nivelar, equilibrar, para que o paciente siga sozinho e não precise tanto da gente.
Certo. Tu dá tu tem uma abordagem que visa dar essa autonomia no sentido de conscientizar, Exato. alertar que, olha, tem coisas que tu tem que considerar que parece não ter vínculo direto, mas tem. Por exemplo, o sono. O sono tá em alta agora. A galera tá felizmente se atentando para isso, né? Mas acontece de ainda ser... É uma das coisas que mais é prejudicada no nosso tempo, né? Cara, você vai dormir com o celular do lado. Só o fato de tu acessar, abrir a tela e olhar ali em 5, 10, 15 minutos antes de deitar a cabeça no travesseiro já prejudicou teu sono. Estamos falando de uma coisinha bem pontual, né? Não estamos falando de um dia inteiro exposto àquele estímulo, né? E é engraçado porque é que nem o treino, né, Fran? A ideia de... A boa noite de sono, ela começa no despertar. O recovery começa antes. Sempre, né? O pré-prova é o pós-prova. É um eterno ciclo, né? É um eterno ciclo. E essa questão de conscientizar as pessoas, porque existe uma associação direta entre o que tu tá te alimentando, como que tu tá levando tua vida, e a ocorrência de uma lesão. Eu já vi muita gente assim, eu já passei por situações, mas tendo uma certa consciência de, não, peraí, acho que é tal coisa. Deixa eu reduzir a carga. Onde é que eu falhei, né? Porque é uma espiral, né? Eu vejo assim, teve momentos que eu tinha muita carga de treino, você vai dormir tudo... Cara, febril, o corpo febril, assim, tu não dorme bem, né? Então, daí você dorme mal, aí no outro dia mais treino... daí começa a doer algumas coisinhas ali que, opa, mas porque não fiz nada aqui? Sabe que a tecnologia também, ela está a nosso favor, né? Sim. Com as pessoas que eu trabalho da ultramaratona ou do triatlo, que são fora da curva do padrão minha atividade regular, porque é muito acima, o efeito do treinamento sobre a vida da pessoa é muito diferente, né? Elas acabam adaptando muito as atividades por causa do volume de treino, das horas. E aí, a pessoa chega assim, cara de exausta. E geralmente é esses que a gente faz o gerenciamento de treinamento. Eu digo, vamos conversar e abre o teu Garmin. Porque aí eu consigo dar um confere ali, geralzão do que rolou nos últimos 15 dias, que tem uma canelite que tá voltando, o que tá rolando. E às vezes é aquela situação da compensação. Porque eu perdi um treino, aí eu quero botar junto com o próximo. Só que o próximo é assim, eu treinei perna de manhã, daí eu quero fazer um estímulo de tiro e vou nadar depois. E aí a gente começa a ver a bagunça toda tabelada no Garmin. É lindo, né? Porque a gente mostra, ó, tá aqui, o teu estresse foi aqui, o teu tempo de sono tá aqui, tu tá no teu pico de treinamento, descansando de menos. Isso vai dar problema. Vai lá e vê. Porque geralmente quando o paciente vem para acompanhamento achando que a prevenção de lesão assine esse contrato, faça tudo o que eu te peço e tu nunca mais vai se machucar. Não. E não é assim, né? Sim. Porque a gente tem variáveis controláveis e outras que são totalmente a controle do paciente, né? E até às vezes condições que são da vida que não tem controle, né? Sim. E aí, a gente ensina que o gerenciamento de carga, o gerenciamento de lesão, é um controle preventivo, né? É a gente saber aonde é que a gente vai intervir, aonde é que a gente vai precisar de mais dedicação dele para determinados pontos e onde é que está o maior risco. Então, assim, a gente pega uma planilha de treinamento e aí tu vê, assim, um pico crescente de treinamento até 3 semanas antes da prova-alvo. É aqui. Aqui que a gente começa a ter um ponto de interrogação. Se o paciente não chegar dormindo legal, comendo legal, conseguindo manejar e treinar nos dias certos, ali é um risco de problema. Então, ali a gente vai intervir com algumas condições especiais de pedir folga em alguns exercícios de treino de força, por exemplo, que não vai fazer diferença alguma ali. Naquela altura do campeonato. E aí a gente vai intervir com o físio na condição de recovery. Para prevenir que exista um excesso, que a gente controle o padrão de inflamação em pontos específicos que já estão dolorosos, enfim, né? Daí a gente começa a fazer atendimentos pontuais para cortar a curva do excesso, né? Sim. Aí vira redução de danos, no caso. Redução de danos, total. Porque o paciente que se expõe a esse volume, ele sabe que ele tem determinados riscos, né? Então a gente leva ele da melhor forma possível até a prova.
Tá certo. E depois da prova a gente negocia de novo. Agora é a hora que a gente vai trabalhar esses pontos que apareceram piores nesse teu ciclo de treinamento pra te não ter de novo. Uhum. E aí vai indo. E vai indo. Tu colocou ali uma questão de, o paciente sabe mesmo? Ele tem sabe. Não chega aquela pessoa e te faz a pergunta assim, eu posso? É tipo ir pro nutricionista, mas eu não podia comer um chocolate. Sabe a pergunta que a pessoa sabe a resposta? Tem muito isso. A pessoa pergunta, eu posso fazer tal coisa? É bem comum do pré-alta, assim. A gente tá terminando a reabilitação do Thiago, que torceu o tornozelo. Ele sabe que a gente combinou um retorno gradual ao esporte em 3 semanas, né? Vai voltando o volume de treino e tal. E eu posso fazer a prova de 5 quilômetros em Porto Alegre que me convidaram? É sempre assim. Como é que tu vai fazer, Thiago? Se tá tudo bem pra ti, fazendo um volume que a gente imaginou, numa velocidade que a gente imaginou, tudo certo. É sempre uma escolha do paciente. A gente é um condutor. A gente sempre deixa a escolha dele, desde que não cause o dano maior para ele, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, se é um paciente que vem de uma condição de trauma, que ele não pode descarregar peso naquele membro, é diferente. A gente olha, a gente se posiciona, olha, na minha condição profissional, eu tenho que te alertar. Isso não vai ser legal para ti. Vai atrasar a tua recuperação, pode te dar uma reincidência de precisar fazer um novo procedimento, enfim. Quando é uma condição ortopédica que o fator de pior é dor, eu tenho que deixar o paciente escolher. Tá. Que daí é dele, né? Olha, a minha orientação é essa, mas tu pode escolher por ti, né? Se tudo bem para ti, a gente voltar um passo na semana seguinte e seguir a tua reabilitação, tá a tua escolha, porque eu sou um fator de condução. Eu preciso ajudar o paciente a melhorar, mas eu não posso escolher por ele. Acho legal, é muito ético isso, porque a gente tem uma questão até comportamental no sentido de não assumir responsabilidade não é tua, né? E ensinar as pessoas que elas são donas do próprio nariz e, cara, tu quer ter a liberdade, você tem que arcar com a escolha tua. Tá de acordo, né? É, sim. Mas é importante fazer esse trabalho de assim, olha, o ideal seria não, mas tu depende que faça isso, então, pois bem, vai lá e faça. Acontece muito isso da pessoa insistir e depois voltar lá e tu, então, senta aqui, conta aí. Conta o que eu já sei que tu vai falar. Acontece muito. Acontece. Geralmente é a primeira, né? A segunda, a pessoa já entra panos quentes. Ela já vem, aprendeu. Ela já vem aceitando. Tipo, vim conversar contigo, ver o que tu acha. Sim. E geralmente, eu brinco que os pacientes, eles criam uma dependência de escolha, porque vem o áudio, né? Ela tava pensando, paciente que não vem há 3, 4 meses, já recebeu alta, já foi. Tava pensando em fazer uma maratona no ano que vem, o que tu acha? Eu acho bem legal. Se tu tá disposto a passar pelo processo, tá tudo certo. Porque a gente sabe do caminho. Sim. E aí, geralmente, eles querem saber se o corpo deles tá apto, né? Tá, sim, é sensato querer saber. Nem tudo a gente sabe ser. Porque algumas coisas a gente descobre... Tu acha que a pessoa quer só uma validação, né? Uma validação. Porque a gente descobre se o corpo está duro o suficiente, expondo, né? Então, hoje ele tá fazendo volume de 3 horas por semana, e aí ele vai precisar de 12. E aí a gente vai descobrir se ele tá legal pra 12 fazendo 9, fazendo 10, né? Vai indo. Vai indo e vai acompanhando. Isso acho que é uma coisa... E aí a gente pode entrar num tema muito legal, Fran, que é a questão das fórmulas mágicas, mitos e verdades, né? Dentro do contexto da fisioterapia. Porque existe, né? Nessa coisa de dinâmica de rede social, a urgência por coisas definitivas... verdades absolutas, daí começa a fórmula mágica, começa a pseudagem, pseudociência, e as pessoas ignoram que... É uma coisa que eu aprendi nos estudos que eu estou fazendo, estudando estatística aplicada à psicobio. E lá o professor diz, é engraçado, porque falam que as exatas diminuem o ser humano, mas na verdade nas exatas a gente fala de infinitas possibilidades. Onde eu vejo categorização e encerramento e tal, é aquele debate humanas exata que no fundo é uma bobagem. Mas é uma provocação no sentido, olha, vocês que categorizam, né? Vocês é que colocam 880, ou tu é disso, ou é daquilo, ou tu é da liberação miofacial, ou tu é
da osteo, ou tu é quiro e só quiro funciona. Sim. E aí tem todas essas briguinhas de igrejinhas que eu, na psicologia, tenho as minhas lá, né? Tem, eu sou psicanálise, eu sou comportamental, sou TCC. E aí, cara, no fundo, elas se complementam, né? Sim. E acredito que... Eu faço uma inferência, acho que ali na Físio deve ter alguma coisa nessa ordem também. Tem muito, né? Nossa briga de mercado, ela é com várias pessoas. E aí, eu acho que a gente perde o foco. Porque o foco é o paciente. Isso, né? tá. O que o paciente precisa? Tá. Daqui a pouco, o meu paciente... Hoje, a minha atuação maior é em terapias manuais. Tá. Então, entra algumas manipulações ossobáticas, entra algumas manipulações quiropráticas, entra a manipulação miofacial, entra a acupuntura, entra... várias pequenas ferramentas, e para mim essa é uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas, perfeito. E aí o meu paciente às vezes precisa de uma coisa, às vezes precisa de outra. E se não tá ao meu alcance, tá ao alcance de um colega. Que isso é difícil. Tem pessoas que não conseguem essa segunda etapa. Encaminhar ali, né? Exato. E aí, mesma condição que a gente trabalha com o prof de educação física, com o personal, que a gente precisa direcionar. Até aqui comigo, daqui pra diante com outro, né? Então, é difícil por esse sentido, né? Da pessoa reter os pacientes, que acho que não é legal. E tu tem que pensar naquilo que funciona melhor para esse paciente, qual é a maior indicação, né? E a segunda condição é toda a pseudociência e a venda, né? A mercantilização do negócio. É, que isso para mim virou uma novidade de 5 anos para cá. Porque até então, não se tinha essa fluência tão grande nas redes sociais e as pessoas vendendo tanto. Hoje, todo profissional de qualquer área, ele é um vendedor. Que é difícil para nós, porque é difícil tu ser... Tu é formado, né, para isso. Tu ser ético e vender também o teu produto, porque fica uma coisa que não que seja oposta, mas que a gente tem que ter muita cautela nessa condição. Porque eu preciso entregar aquilo que tem respaldo científico para, né? Então, se perguntar de vários modismos, né? Porque daí o que os pacientes chegam lá pra mim é Fran e ventosa, Fran e não sei o quê. Fran, tudo que eles vêem na internet, eles querem uma validação. Se sim ou se não, e se pro caso deles funciona. Tá. E aí a gente pega aquela janela de mercado, né? Que as pessoas vendem uma bota de compressão, exemplo, né? Tá. Vende pra tudo. E não é pra tudo. É pra pequenos quadros, né? Então, tipo assim, se tu vai me perguntar, Fran, é legal eu ter uma bota em casa pra fazer... Não sei quanto que tu dispõe financeiramente pro teu lazer, quanto que tu treina e como tu te sente. E aí eu boto pra mim. Olha, se fosse pra mim, no meu... Eu brinco, né? No meu atleta meia sola, pra mim eu acho que não precisa. Pra ti, é contigo, né? E aí eu explico, olha, pra isso funciona, pra isso não funciona. Para um quadro agudo, acho super legal. Tem inchaço pós-treino longo, legal. Pro resto, faz sentido nenhum. E aí a gente tenta tirar aquilo que é inferido pelo mercado daquilo que realmente é comprovado cientificamente, né? Então a gente tenta separar um pouquinho aí, para que as pessoas também não sejam enganadas, né? Claro. Que tem muito disso também na nossa área, né? A condição da venda combinada, da venda de pacote, do todo mundo faz assim, né? E a gente tem que sair um pouco do padrão e ter um pensamento um pouco mais crítico de acordo com a demanda de cada um. Perfeito. Né? Então, acho que é ali que a gente precisa desenvolver como profissionais dessa nossa área, sabe? Certo. Então, assim, o profissional da saúde acho que tem a obrigação de fazer essa triagem e ser limpo, né? Ser claro com o paciente do tipo, isso funciona para isso, né? A gente aplica por esse motivo, né? Para ter um respaldo científico. O que eu achei mais legal na forma como tu retorna a provocação que eu te fiz foi... Tu sempre procura, eu vejo que é um padrão no teu comportamento, tu sempre procura colocar a decisão final no... Tu assume pra ti o papel de orientador, isso é muito legal. Porque aí, a gente falando de profissionais, vamos lá, né, psicologia, fisioterapia, tem um outro lado da questão dos debates nessas questões de curas milagrosas e fórmulas mágicas, que assim, tem um lado que
sim, isso engana as pessoas, mas também tem um outro lado de uma formação de uma espécie de patrulha, assim, uma coisa de... Eu já vi em todas as áreas, né? Aquela físio que... Ai, não tem evidência científica, pra que vocês... Meio dando aquela incomodada na pessoa. Daí a pessoa, pô, mas eu faço aqui minha botinha, sou feliz fazendo minha bota, faço minha ventosinha. Pô, qual é o problema? Aí são extremos, né? E eu vejo que tu te coloca no meio termo. Tu diz assim, olha, veja, assim, ó... Isso aqui não tem evidência, mas faz sentido pra ti, né? Olha, o que pode te fazer bem não te faz bem e pode te fazer mal, né? Então fica alerta com isso. Acho legal. Acho que é uma visão bem ponderada. Essa tua acho legal mesmo, viu? A gente tem que dar as cartas, né? Do tipo, olha, o padrão ouro é esse. O que me parece que tu consegue fazer é isso. Isso tudo é perda de tempo. Nesse caso. O teu tempo, que tu quer perder? Perde. Tudo certo. Porque pra gente não ser muito agressivo, a gente tem que entender o que o paciente espera também de expectativa, né? Porque às vezes ele quer muito, ele quer experimentar. Diz assim, olha, se tu quer muito experimentar, vai num pós-prova, seja feliz, né? No sentido da bota. Todas as outras coisas aí, classificações à parte, que nem eu brinco, né? A gente sempre... fica procurando por quê, né? Por que eu vou usar isso? Por que eu uso essa técnica? O que eu espero de resultado? Então, acho que essa clareza no falar é uma coisa que a gente abraça o paciente. Ele se sente seguro. Porque nesse mercado todo, as pessoas são bem enganadas, né? Muito. Então, se tu consegue jogar mais limpo, assim, as pessoas, elas têm uma tendência a validar pela tua fala, né? Então, elas esperam que tu se posicione sobre aquilo. E às vezes acontece. Tem uns pacientes provocadores, umas figuras que são do futevôlei, que é totalmente a parte da endurance, né? Tá. E eles são bem mais... de fazer brincadeira, enfim, é outro perfil. Sim. Eles, tu não vai falar nada sobre isso, que acontece alguma coisa, tipo assim, Michael Phelps com ventosas nas Olimpíadas, né? Sim. Tu não vai falar nada sobre isso, eu disse, ninguém me perguntou. Cara, demais, boa. Porque assim, também a gente compra muita briga à toa, né? Não precisa. Aí que tá. Eu vou te falar porque eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer a minha culpa. Eu faço essa colocação porque é meio que uma autocrítica também. Eu já me envolvi em discussões, não necessariamente nessas questões, mas em outras, no sentido de, cara, ninguém me perguntou e eu tô lá dando meu pitaco e no final tu diz assim, pá, que porcaria, cara, joguei meu tempo fora, velho. Não deveria ter feito isso. E eu coloco isso justamente no sentido de que achei legal essa leveza que tu coloca, porque aí desenvolve uma coisa que na psico a gente estuda, e acredito que, não sei se na fisio vocês têm alguma coisa igual ou semelhante, que é o vínculo terapêutico. Para psicologia, por se tratar de uma coisa bem abstrata, né, mente, a gente é ferramenta de cura, você desenvolver vínculo. Como é que você vai fazer uma terapia, como é que você vai fazer um protocolo se a pessoa não confia em ti, né? Claro, na psicologia isso é bem é central, assim, é estratégico, mas nas outras atividades, de uma certa forma também, porque se a pessoa não confia no teu... em saúde é importante ter vínculo, né? Acho que no nosso caso é resultado de trabalho, assim, porque o vínculo somado ao resultado que tu entrega para o paciente é o que vai fazer ele te indicar ou retornar, né? Perfeito. Então, hoje no formato que eu trabalho isso é muito importante, né? A gente trabalha num formato particular onde as pessoas têm que vir de demanda espontânea e que o custo de atendimento é um pouco acima do custo de mercado. Então, as pessoas, elas precisam entender o valor disso, né? Certo. E aí a gente foge um pouquinho da curva do padrão, da receita de bolo, do fazer tudo igual, né? E o acompanhamento do paciente, eu acho que é um ponto-chave. Tá. É tu entender como o Thiago treina, em que dias ele faz qual atividade e por que a gente vai mudar. E esse é o vínculo, né? Daí tu cria vínculo, porque tu considera o indivíduo nas suas idiosincrasias. Sim. Aquele indivíduo tem tal padrão e eu preciso ponderar em cima disso, senão eu uso as ferramentas da caixa de ferramentas para ajudar essa pessoa, não encaixar a pessoa na caixa de ferramentas que eu tenho. Acho muito legal isso. E falando da tua proposta de trabalho para Beclean, como é que tu estruturou, bem negócio mesmo, assim, bem estratégia, posicionamento, como é que tu trabalha?
a intenção não era essa, a gente sempre brinca, né? A intenção era só trabalhar, né? Nós começamos em 3 sócias, com a intenção de dividir o consultório. E aí o nosso primeiro nome fantasia era Balance Clínica de Fisioterapia. Tá. Com a intenção, balance de equilíbrio, né? Sim. Então, trabalhávamos com a condição do tipo... a vertente é a mesma, né? De trazer qualidade de vida e manter o equilíbrio das pessoas para a vida diária e para as atividades. Tá. E aí foi criando uma demanda e um volume onde a gente precisou ampliar, né? Então veio a primeira parceria com o nutricionista, que era uma procura muito grande, era uma falta para os pacientes na nossa região. Aí a segunda demanda com novos profissionais de fisioterapia para suprir a nossa agenda. E fomos crescendo e a oportunidade de criar um centro multi, né? Então hoje nós temos nutri, psico, esteticista, dentista. Então são 3 dentistas em áreas diferentes. Que legal. E 6 fisioterapeutas. Então o nosso foco principal ainda é a fisioterapia, mas não só a fisioterapia esportiva, como a fisioterapia ortopédica, o pilates e principalmente, que é uma área que está crescendo muito, que está sendo muito legal, que é a fisioterapia geriátrica, o manejo do idoso, né? Então, a gente brinca que a gente tem idosos que fazem 2 minutos de prancha e idosos acamados, né? E todos eles têm as suas particularidades, né? Então, a gente foi criando uma equipe capaz de atender esse tipo de público também. Porque hoje tem idosos que eles são pacientes da fisioterapia esportiva e também de alguns protocolos que a gente faz para longevidade, para atividade de vida diária, para melhora do equilíbrio, enfim, um outro nicho. E aí, assim, nasceu a Beclean. Ela cresceu, né? Ela teve que ser mais ampla. E a gente está migrando para um novo espaço com um pouquinho mais de consultórios. Então, a tendência tendência é agregar mais alguns tipos de serviços que a gente nota um déficit na nossa região, né? Vocês atuam em ANAREC? Em ANAREC, isso. Tá, perfeito. Então, galera de ANAREC, feito o merchan, né, Fran? Pá, que demais. Essa abordagem mais sistêmica, né, mais holística, sem ser tão gratiluz, assim. Holística no sentido da ontologia do termo mesmo. Integral mesmo, né? Integral, né? Acho que é muito legal, porque oferece esse espaço de acolhimento meio... Vamos lá, uma linguagem corporativeza aqui, um acolhimento 360, né? Uma coisa... é legal. Então, é muito importante ter essa oferta de soluções, até porque a gente entra num ponto... Tu comentaste ali a questão do envelhecimento, né? É um baita de um pepino, né? Para os próximos anos isso, né? No sentido de desafio, porque a tendência é um envelhecimento, e aí nós temos aquela questão como é que está acontecendo esse envelhecimento, né? A gente quer durar muito e bem, né? Então, eu acho que um dos motivos por isso acontecer lá na nossa região é que o nosso público lá tem um público idoso muito grande. Então, se a gente comparar, sei lá, na REC Galópolis, é a mesma condição, assim. E aí entra toda uma mudança social, né? Se a gente pensar numa condição de quem vai cuidar desses idosos, como é que eles vão se autogerir, como é que eles interagem com a tecnologia, o que eles fazem de atividade, qual que é o nível de capacidade funcional dessas pessoas. Então, a físio consegue abraçar um pouquinho de tudo isso, mas não tudo, né? Sim. Então, vai precisar de vários outros profissionais da saúde e de outras áreas de assistência que dê aquele serviço que esse idoso precisa, né? Daqui a pouco eles vão ser, por muito mais tempos, autônomos, né? Então, eles vão morar sozinhos, vão dirigir, vão precisar de um serviço que chegue em casa, enfim. Isso tudo vai ser uma mudança de mercado, vai ser uma mudança social que vai estar acontecendo. E a gente vai participar disso, né? Se a expectativa de vida hoje está perto dos 80 anos, a gente espera ficar com mais de 80 anos, né? E aí, fazendo um link com aquilo que eu pensei quando te mandei a frase para abrir o podcast de hoje, depois pensei de novo e daí lembrei desse livro que resolvi trazer para ti de presente. Que legal. Porque a evolução da fisioterapia, ela é uma fagulha dentro da evolução humana, né? Nós somos máquinas que estão em constante evolução. A gente tem que entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, para conseguir reabilitar nesse meio do caminho.
E aí, o para onde a gente vai, tem várias mudanças sociais que mudam o comportamento e mudam a fisiologia do nosso corpo, né? Então, essa condição de nós sermos uma geração que está entrando em desuso, que tem menos uso físico e mais uso intelectual, e agora com uma tendência de reduzir o uso intelectual em função da inteligência artificial, de várias condições assim, a gente vai ter que repensar de como a gente vive em sociedade, como a gente vive solo, e o que a gente faz com o nosso corpo, né? Então, eu me preocupo com essa mudança porque eu preciso intervir como fisioterapeuta nesse meio do caminho, né? Antecipando alguns cenários e se preparando. Isso. Tá. E o motivo desse livro, A História do Corpo Humano, é porque eu acho que a gente entendendo qual é a tendência da adaptação para melhor evoluir, a tua frase de slogan é: a vida é uma ultramaratona, né? Eu acho que o ultramaratonista, ele vem de contrafluxo à evolução social. Sim. Porque se a gente condicionar a tendência do desuso, nós estamos adaptando o contrário, né? A gente está adaptando mais tempo de uso com melhores condições cardiovasculares, com melhores condições físicas, né? Então, a gente vai de contrafluxo à evolução da nossa sociedade. Que tá ao sedentarismo, ao desuso e a perda de algo. Porque em biologia, acredito que seja... É isso. Não usou, não tem por que deixa continuar. De ter. Atrofia. Atrofia. Tem até alguns estudos bem interessantes falando nisso, que eles associam a perda de alguns grupos musculares de algumas décadas para cá, porque a gente não usa. Exemplo, garra de pé. A gente tem várias condições de pé plano, porque a garra de pé, ela tá deixando de aparecer. Alguns músculos de tornozelo-pé estão deixando de aparecer nas novas gerações, porque a gente não escala mais. Óbvio, sim. Não precisa, né? Sim, não tá sendo selecionado aquilo. Não tá garra fazendo... de mão. Sim. Não faz sentido. Então, o corpo descarta. Isso não é em uma década, não é em 100 anos, né? Não, sim. A gente tá falando de século. Mas a gente tá dentro disso, né? A gente tá vendo acontecer. A gente tá vendo acontecer. É a evolução acontecendo em tempo real. Porque a pessoa que outrora nascia sem isso, ela não conseguia ter uma vida legal, não passava o gene pra frente. Ou era descartado. Perecia. E hoje essa pessoa, ela continua viva e vai passando a falta daquela estrutura. Olha só que louco, né? E tem tudo a ver com o tipo de vida que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Nossa, e essa coisa de encarar... E tu colocasse ali, né? O praticante do ultramaratona vai vindo na contramão de uma tendência. É uma tendência social e ele é contra-fluxo a isso, né? Porque se a gente tá tendenciando ao desuso físico e cognitivo, a tendência da ultramaratona é melhorar o condicionamento físico e, por consequência, cognitivo também, porque tem uma interação social muito grande para isso, né? Sim. Então, a gente vai a contrafluxo de um padrão social. E aí entra uma outra discussão que é como o esportista hoje é visto dentro da sociedade, que às vezes existe alguns embates, porque a gente precisa de um mínimo de dedicação, É uma questão desadaptativa. Na condição quando tu deixa de fazer certas coisas, uma recusa, tu deixa de participar para participar do teu treinamento, para sair da sociedade padrão, né? Sim, tu abre mão de alguns vínculos, tu tem conflitos sociais. Tu tem um conflito social. Existem choques de visão. Porque tu escolhe não participar de algumas coisas que vão te atrapalhar no treinamento, vão te atrapalhar para uma prova, enfim, né? Vamos lá. A galera vai fazer uma noitada do sextou e eu vou dormir que amanhã de manhã eu tenho que treinar. Obrigado, não vai dar, né? Daí tu é visto diferente, né? Há uma punição, sim, há uma punição social, a coletividade o diferentão, acha que é melhor que a gente. E aí tem aquela coisa, aí na semana o pessoal fica, tá se achando. Aí entram umas coisas que... Tem uma frase de um professor lá de psicobio que ele fala assim, crianças não são adultos, mas adultos são crianças grandes. Então, existe aquele comportamento bem de grupo, né? Bem de primata, assim, de pegar o cara que tá treinando, se puxa... Tá fazendo diferente, né? Frescura, isso aí, babá. Já aqui, eu como mesmo. Aqui, vamos chamar um X. Não, mas não chama pro fulano que ele tem que comer salada.
estereotipação. E tá, Sim. tem um nível que é zoeira, beleza, mas a gente nota que existe esse Existe choque. o fundo. Existe essa... Não, tu é o diferente, né? É uma dificuldade de aceitação, a tua obstinação por aquilo, né? Porque tu sabe que por aquele período tu tem que entregar, né? E aí a sociedade não aceita muito bem, né? Tem esses conflitos. E como é que vai ser a longo prazo, né? Nós seremos maioria? Tá, entendi. Ou não? Bem provável que não, né? Porque a tendência ao comodismo Tu acha é muito que não, maior. Fran? Acho que não. Tu acha que a tendência é a maioria sempre ser meio sedentária a zona? Porque tu tem que sair muito da zona de conforto. É difícil porque o ambiente hoje não favorece, né? Se a gente pegar num padrão global, não favorece. A gente que vive numa bolha de todo mundo que faz atividade, É uma bolha, é verdade. Muito importante isso, porque tem aquele viés, né, da tua comunidade. Tu acha que todo mundo é assim. Exato. Mas aí nós temos fatores, falando de sociedade, né, Fran? Temos questão de precarização. Cara, como é que tu quer que pegue o Uber lá, o gurizão do iFood, da motoquinha, que fica 12 horas trabalhando e vai correr 5... O cara não tem tempo. Sim. Então, várias dinâmicas, né, que... É por isso que é importante a gente sempre modular os discursos, né? Quem quer dar um jeito? Cara, depende. Até certo ponto. Tem um certo nível ali que não tem que dar jeito, velho. Né? Então, as dinâmicas econômicas, às vezes, impelem uma camada gigante da população. E aí, pensando sobre essa ótica, a gente pensa sobre acesso a nutrientes. Por exemplo, o que uma pessoa que ganha lá um salário mínimo por mês tem como condição de acessar proteína? Cara, é um nuggets, um ovo. Não é um peitinho de frango, uma tilápiazinha bonitinha que às vezes... o cara tem acesso. Um privilégio. Aí fica fácil de dizer, não, mas tu só não emagrece porque tu não quer. Então, a tendência... Tem tudo isso, né? A tendência não é porque o ambiente não favorece, as condições sociais não favorecem e às vezes nem mesmo econômicas, né? Perfeito. Mas eu acho que vai ser mais aceito, né? Porque o esporte, o exercício físico regular, ele tá tendo seu crescente, né? Então, a coisa tá acontecendo, as pessoas estão aderindo na medida da sua capacidade, né? Não vai ser tão estranho, mas vai ser mais aceito. Tá, tu acha que então, vai... esse embate vai diminuir. Vai diminuir o choque, vai... A gente vê isso... Vamos lá. Teve pessoas que eu conversei aqui, por exemplo, o Jaime, que... dinossauro, né? Corre muitos anos. Eu falo, era realmente estranho uma pessoa de bermuda correndo na rua. As pessoas zoavam. Tipo, ela tá fugindo de quem? Né? Tipo, tu via uma real e ostensiva resistência. Mulherada. Muito teve mais, várias conversas que a gente teve aqui que as gurias diziam, hoje eu me sinto um pouco mais à vontade pra sair correndo de shortinho. Tinha uma época que não tinha como, tu ia ser atacada, tu tinha certeza que alguém ia te molestar. Hoje é um pouco mais seguro, então talvez indica essa tendência, né? É uma aceitação, né? Mas ainda tem desafios gigantes, né? Gigantes. No sentido de amortecer esse choque. Assim, cara, tu não treina e tal, mas a pessoa tá só treinando, ela não é louca porque tá correndo 5 da manhã. É isso mesmo. Legal. Fran, eu acho que são questões, né, que é importante a gente trazer. E a gente tava falando antes ali sobre a questão de esportistas iniciantes, né? Do ponto de vista da físio, o que tu vê hoje, assim, que a galera que tá começando mais se complica, assim, se perdeu no personagem ali do atleta empolgado, tá vendo muita blogueira, muito blogueiro, o que é? O que pega? É isso. É o personagem do Instagram, assim, porque como se vende uma vida perfeita, de planejamento perfeito, que tudo acontece... A pessoa espera que vai acontecer isso com ela. Então, ao primeiro momento que ela tem uma falha no treinamento, que ela não consegue entregar um treino porque ela tem um problema de trabalho, qualquer coisa, ficou doente, acha que tem que treinar doente, gripou, enfim, ela espera desempenhar o mesmo tipo de padrão do blogueiro de Instagram, que tá vendendo uma vida perfeita, né? Que não é assim, né? Então, nem ele é assim. Eu acho que o iniciante tem mais dificuldade de se permitir oscilar entre treinos bons e ruins. Tá. Porque o Thiago já tem uma casca e ele sabe que ele pode ter um treino muito ruim e o próximo muito bom. E assim é o meu ciclo de treinamento e eu vou crescendo. Tá. E o iniciante não entende essa parte. Ele acha que ele vai começar e melhorar para sempre sem ter nenhuma queda. Tá. E geralmente nessa dificuldade de aceitação do treinamento não estar evoluindo, de uma pequena lesão se instalando, é que eles chegam a mim.
Daí abre a lesãozinha ali. Daí abre a porta pra gente conversar coisas diferentes, né? Sim, sim. Tu sabe que eu vejo isso muito claro, né? E a gente até comentava antes no sentido de que talvez uma metacompetência dos dias de hoje fundamental é a capacidade de curadoria de conteúdo. É a capacidade de você selecionar, ter senso crítico. Curso de IA, assim, nos meus estudos quanto ao uso de ferramentas de inteligência artificial, o mantra é: tenha senso crítico, porque tu vai precisar ler o que ela te devolveu pra ver se aquilo faz sentido, porque ela pode estar viajando na maionese e tu tá copiando e colando e daí foi tu que falou, né? Então, não vai... foi a IA, tu foi responsável porque tu simplesmente não fez a curadoria, né? Então, a capacidade de desenvolver um senso crítico para, ao fim e ao cabo, realizar uma curadoria dos conteúdos, me parece uma capacidade, uma habilidade fundamental, né? E de repente vai ser o que vai nos diferenciar nesse novo mercado, né? Exatamente. Porque às vezes quando tu não consegue ter informação suficiente, tu procura alguém que tu tenha conforto em ter um diálogo de tipo, tá isso aqui, o que tu acha? Tá certo. Show de bola. Fran, papo bom demais, guria. Gostei da tua leveza, sabe? A forma como tu coloca, assim, o teu insight, ele casa muito bem com alguém que trabalha com saúde. Precisamos disso, né? Em tempos tão estendidos, tão agressivos, eu acho que essa visão, assim, mais ponderada e tal, e respeitando, né? O decisor é tu, a decisão é tua. Tu é o agente que decide. Eu tô mediando algumas informações com a caixinha de ferramentas aqui, mas quem decide é tu. Acho fantástico isso. A gente constrói, né? Vai construindo junto, né? Não como uma autoridade. Não, eu sou o físio e tu tem que fazer isso. E se qualquer coisa que tu faça fora disso, tu tá fora. Tá fora, né? Acho muito legal isso. Fran, eu sempre encerro dando espaço aqui pra essa câmera, para você divulgar ali a Beclean, o teu trabalho. Enfim, convida o pessoal. Antes, eu vou fazer aquilo que eu te falei que eu ia esquecer e eu acabei esquecendo. O presentinho da Paquá, né? Legal demais. Aqui tu tem uma camiseta do projeto, do Crônicas, para te batizar aí. Pra passear por aí, né? Nas trilhas passear, tu vai moer essa camiseta nos treinos. Muito passear bom, também. Muito bom. Tem essa aqui é uma mochilinha que para te carregar um tênis, enfim. Tem ali o projeto inteiro também. Eu faço questão sempre... Bom, é uma das coisas que eu bato aqui. Digital, parará. Eu acho muito legal. Mas, cara, eu gosto... Do físico. Do resgate do analógico, sabe? Porque, que nem diz o Nicoleles, né? Conheces o Miguel Nicoleles, né? Ele fala, olha, é uma máquina analógica. Não é digital. Então, às vezes a gente exercitar o analógico é uma forma de manter essas competências que daqui a pouco a gente tá perdendo, né? Então, Fran, tá aí o presentinho da Paquá. Legal demais. E aqui a câmera para te divulgar o teu trabalho e convidar a galera Não, acho que agradeço o convite, né? Acho que a intenção nem era essa da divulgação em si, é trazer um pouquinho daquilo que a gente pode contribuir para essa rede de corredores que a gente consegue fortalecer o esporte, né? E que as pessoas sejam felizes naquilo que elas escolhem fazer de lazer, né? Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Cada um corre por um motivo, né? Eu acho que a corrida aqui é o foco, mas qualquer outro esporte também Claro. é válido. E que a gente consiga correr por mais tempo. E desse jeito, acho que a minha profissão contribui com certeza para isso. Sim. E a gente vai avançando nessas conversas. E eu gosto de escutar os teus podcasts também, porque a gente tem sempre alguma coisa para entregar e alguma coisa para receber, né? É uma troca eterna, né? É uma troca eterna e a gente vai aprendendo de pouco a pouco como a gente pode ser melhor na nossa vida, no nosso trabalho e no nosso esporte. Show de bola. Pô, brigadão, Fran. Brigadão pela confiança aí. Obrigada. Gente, sigam aí a Beclean.
pacote youtubístico, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, a galera não se inscreve. É aquela coisa, né? A gente precisa pedir porque hoje o ambiente das redes sociais, ele é um gládio, assim, um coliseu, um cotovelamento. Então, a regra é, tem engajamento, eu entrego mais. Então, tu contribui com o nosso projeto engajando aí com curtida, inscrição e tudo mais. Certo, Fran? Brigadão. Galera, valeu e até a próxima.